Boa tarde a todos. Mais uma vez sejamos todos bem-vindos a esta casa que nos reúne com muito amor e carinho. Nesse ambiente preparado para os companheiros da espiritualidade, que foi harmonizado, higienizado, foi preparado para nos receber. Do momento que adentramos aos portões da casa, já somos envolvidos por esse abraço fraterno e já começamos a receber o que viemos buscar conforme o nosso merecimento. Então, aqueles que estão retornando, sejam sempre bem-vindos. Aqueles que já nos acompanham, sejam bem-vindos. Aos companheiros da internet, um cordial abraço, um abraço fraterno, sempre nos acompanhando, né? O pessoal lá de São Luís do Maranhão, né? O Lourenço, que ele sempre participa conosco, né? E um beijo fraterno. Bom, os nossos trabalhos estão disponíveis no site, né? www.casadocaminhosantana.com.br. Inclusive lá tem os horários do trabalho, o horário das palestras, as atividades são realizadas, né? E nós só reforçamos algumas informações. E uma delas, né? Primeiro nós queremos agradecer a todos os colaboradores, todos aqueles que colaboram conosco, né? E nas nossas cestas básicas, atendendo 80 famílias carentes, aqueles companheiros que trabalham também nos lanches, né? Então nós agradecemos e pedimos, né, eternos pedintes que somos, né, que continuem nos ajudando com o que puderem, né, para as montagens das cestas básicas, com trabalho voluntário também, porque não é só do alimento, mas trabalhar também é bom, né, engrandece, né, é a forma de caridade, mostrar caridade e amor com aqueles que estão necessitados, porque nós já fomos necessitados, ainda somos necessitados de muitas coisas, mas tem sempre aquele que precisa um pouco mais, né? Então, se nós pudermos trabalhar para isso, nós precisamos de arroz, de feijão, de óleo, leite em pó e açúcar. Nós já conseguimos grande parte dos alimentos, mas ainda faltam, né? Para completar, já pensando no mês seguinte, né? Então, quem puder colaborar com a gente, estamos recebendo de braços abertos, tá? De sexta-feira, nós temos o grupo de atendimento espiritual e de apoio a dependentes químicos, ao tabagismo e a familiares desses companheiros que se envolvem com os vícios, né, de todas as maneiras. Então, é um convite que fica a partir das 8 horas, tem a reunião, tem o trabalho que é realizado, visando o amparo dessas famílias. Meia hora antes de cada palestra, nós temos o plantão fraterno, né, de apoio, quem precisar conversar, precisar falar alguma coisa. Estamos aí à disposição, sempre de braços abertos, né, para receber a todos, né? E assim, né, tem um recadinho bom aqui, ó. Dia 25 de setembro, domingo, a partir das 14 horas, no Acre Clube, vai estar sendo realizado o bingo beneficente em prol das crianças do orfanato Cotique. O convite custa R$30. Está incluso um lanche, buffet e bebidas não alcoólicas, tá? Então, refrigerante, suco, água, isso está incluso no preço, R$30. E serão leiloados, né? Serão bingados vários itens, e toda essa verba arrecadada será revertida para as obras do orfanato, que nós apoiamos, ajudamos o Cotique, que está passando por dificuldades. Aí ameaçou até um tempo atrás de fechar as suas atividades por falta de dinheiro, o repasse do governo chega. Sabemos que a crise está para todo mundo, está complicada para todos, mas se nós pudermos, né, fica o convite. Inclusive os companheiros da internet, né, quiserem fazer o contato com a gente aí, entra no site, tem lá o telefone da casa, o contato, se quiser colaborar, né, participar. É uma tarde agradável que vai ser dia 25 de setembro, tá? Então quem quiser, procura durante a semana, quem estiver em São Paulo, procura a Sandra, o Aquil ou a Cida durante a semana, que compre os convites com ele para domingo a gente se encontrar lá e fazer uma festa legal, ok? Sendo assim, depois desses avisos, né, então começar a nos preparar para a reunião. Então, eu convido a todos para fecharmos os olhos do plano físico, né? Vamos nos concentrando, vamos ligando os nossos pensamentos, vamos nos acomodando da melhor maneira possível. Vamos sentindo o abraço fraterno dos companheiros da espiritualidade que estão ao nosso lado, nos amparando, nos auxiliando, nos atendendo no que mais necessitamos.
vamos lembrar da meiga imagem do Mestre Jesus, que com seu sorriso, com suas palavras, sempre falando, pregando o amor, o respeito, a caridade, é o exemplo maior a ser seguido. A Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, que nos permitiu, que nos criou e nos permitiu que estivéssemos passando por várias transformações até ascendermos aos céus para o seu convívio novamente. E assim, agradecidos por essa oportunidade, pedimos a Deus, pedimos a Jesus, os companheiros da espiritualidade, que envolva todos que estão participando desse encontro e que possamos aproveitar o máximo que estaremos conversando nesta tarde. Obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. E vamos envolver com muito carinho a Maria Rita, que fará a palestra para nós nessa tarde. Que ela seja feliz na sua exposição. O tema ela passa para nós. Por favor, Maria. Boa tarde. O tema é da redação Momento Espírita. A escolha é sua. Vira e mexe nós falamos, né, que a vida é feita de escolhas. O dia a dia nosso é feito de escolhas. Nós sempre temos oportunidade de escolher entre uma coisa ou outra, entre o caminho que nós vamos seguir, se vai ser esse ou se vai ser aquele. E aí, ele inicia o texto perguntando: você já ouviu falar de livre-arbítrio? Nós encontramos no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta na questão 843, vai até 850, falando sobre o livre-arbítrio. Ele pergunta aos espíritos, está dentro da lei de liberdade, no Livro dos Espíritos. O homem tem livre-arbítrio nos seus atos? Se tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, livre-arbítrio quer dizer livre escolha, livre opção. É a liberdade de fazer ou não fazer, como nós já comentamos, de seguir este ou aquele caminho. Então, em todas as situações da vida, sempre temos duas ou mais possibilidades para escolher. E a cada momento a vida nos exige uma decisão. Sempre temos que optar entre uma ou outra atitude. Não dá para fazer as duas ao mesmo tempo. Às vezes você fala assim, ai, puxa vida, eu queria tanto, né, assistir aquele show, participar daquela festa, mas eu tenho um outro compromisso. Puxa, não dá para fazer os dois. Você tem que optar. Se der para fazer os dois, ótimo. Você vai, faz num tempo uma parte, depois você vai e faz a outra. Tudo bem, mas nós temos essa liberdade de escolha. Desde que nós abrimos os olhos pela manhã, nós estamos optando entre uma atitude ou outra. Ao ouvir o despertador, nós podemos escolher entre abrir a boca para lamentar porque não é o nosso dia de folga, ou podemos abrir a boca para agradecer a Deus por mais um dia de oportunidade no corpo físico. Depende de cada um de nós. Nós é que escolhemos. Quando nós, depois que acordamos, né? Quando nós encontramos o nosso familiar que acaba de se levantar, nós podemos escolher entre resmungar qualquer coisa. Bom dia. Não estou a fim de falar bom dia. Podemos ficar calados ou, se nós desejarmos, podemos dar um bom dia do fundo do coração, do fundo da alma. Podemos escolher. Quando nós chegamos ao local de trabalho, nós podemos optar entre ficar de bem com todos ou buscar o isolamento, ou ainda contaminar o ambiente com o nosso mau humor. Isso faz parte da escolha de cada um. Cada um de nós é que vai decidir. Um médico que trata de pacientes com câncer, ele conta que as atitudes das pessoas variam muito, mesmo em situações parecidas. Diz ele, o médico,
para o autor desse texto, que 2 de suas pacientes, quase da mesma idade, tiveram que extirpar um seio por causa da doença. Uma delas ficou feliz por continuar viva e poder brincar com os netos. A outra optou por lamentar pelo seio que havia perdido, embora também tivesse netos para curtir. E é o que acontece. Muitas vezes, situações parecidas, mas as atitudes são diferentes, porque nós temos a liberdade de escolher, de fazer, ou temos as opções, decidir como é que nós vamos ficar naquele momento, ou em outros. Assim também acontece conosco quando alguém nos ofende, por exemplo. Nós podemos escolher entre revidar, calar ou oferecer o tratamento oposto. Né? Se alguém quiser te bater na face direita, o que disse Jesus? Oferece também a outra. Nós podemos optar. Lógico que você não estou falando no sentido literal, né? Não, né? Vai bater, enfim. Mas é no caso da ofensa. Então, nós temos sempre uma decisão a tomar. Nós podemos, como ele disse, revidar, calar ou oferecer o tratamento oposto. O desenvolvimento do livre-arbítrio, ele acompanha o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Nós fizemos direito e uma das matérias já do último semestre, do 9º ou do 10º semestre, chama-se responsabilidade civil. Dali nós aprendemos que todas as nossas atitudes geram uma consequência. Tem um efeito. Todas as nossas atitudes, todas, têm a responsabilidade civil. Então, diante de todas as nossas atitudes, nós temos a consequência da responsabilidade dos nossos atos. Aumenta essa responsabilidade. Quanto mais nós sabemos, quanto mais nós conhecemos, maior é a nossa responsabilidade. O que é importante ressaltar, diz o autor, né, é que nossas atitudes vão produzir efeitos, certo? Ação e reação, como consequência. E esses efeitos são de nossa total responsabilidade. E isso deve ser ensinado aos filhos desde cedo. Caso a criança escolha agredir o seu colega e leve uns arranhões, ele vai saber, a criança deve saber que isso é resultado da sua atitude e, por conseguinte, de sua inteira responsabilidade. Eu não tenho que ir atrás na escola reclamar que o outro bateu ou que arranhou o meu filho. Não tenho. Porque ele optou em agredir. Ele optou em agredir, levou uns arranhões, responsabilidade total dele. Tá certo que muitas vezes é a mãe, né? A mãe do fulano que tem que responder, recebe recadinho na caderneta, porque, olha, seu filho está mordendo, seu filho está arranhando, está brigando, aí a gente tem que tomar uma atitude. Mas a responsabilidade que, conforme ele vai crescendo, ele vai tomando atitudes, porque ele não está o tempo todo na barra da nossa saia. Ele vai para a escola, então ele tem que aprender que todas as atitudes que ele tomar, sejam quais forem, a responsabilidade vai ser totalmente dele. Porque eu não estou lá para, olha, para de bater, brincadeira de mão nunca deu certo. A gente tem que estar falando sempre isso, porque é gostoso, parece, né? Bom, tudo na vida está sujeito à lei de causa e efeito. Para uma causa positiva, o que nós temos? Um efeito positivo. Para uma atitude infeliz, nós temos também o resultado consequente, correspondente. Se nós chegamos, então, voltando lá ao trabalho, se nós chegamos ao trabalho bem-humorados, alegres, radiantes, e encontramos o nosso colega de mau humor, olha lá, nós já temos opções também.
nós podemos decidir entre sintonizar na faixa dele ou fazer com que ele sintonize na nossa. Nós ainda temos uma outra possibilidade de escolha, é ficar na nossa. Eu não vou me meter, eu não vou nem falar, nem vou falar para ele ficar na minha, nem eu ficar na dele, nem ele na minha, eu vou ficar na minha, não vou dar palpite. Mas é importante que nós saibamos que da nossa escolha vai depender o resto do dia. Não tem dias na vida que... E os resultados lhe pertencem, porque não tem momentos, não tem dias que você fala, hoje era o dia que eu não deveria ter levantado da cama. Ai, que tristeza, está dando tudo errado, eu deveria ter ficado... Pois é, mas você escolheu na hora levantar e trabalhar. E agora? Então, as consequências são todas... os resultados lhe pertencem. Trata de mudar o dia, né? Trata de mudar o humor, trata de aumentar ali, melhorar a sua sintonia com os bons espíritos, que a gente tem essa possibilidade, tem essa escolha, para que nós possamos ter um dia melhor. Que nós passamos mais tempo fora de casa do que dentro de casa. Isso quando a gente não leva, né, o desaforo para casa, e aí chega em casa, a gente acaba discutindo ou descarregando nos nossos parentes, aqueles que convivem conosco o dia a dia. Então, a gente tem que sempre prestar atenção nas nossas atitudes. Como disse Jesus, né? Orai e vigiai para não cair em tentação. Porque a língua, né? Depois que você fala, aí você pode tanto destruir, você pode construir, como você pode destruir. E depois que falou, o negócio, a responsabilidade é sua e a consequência é sua, de tudo, do que você falou, daquilo que você fez, da atitude que você tomou. Jesus ensinou também que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Isso é justo, não é? Pois bem, nós estamos semeando e colhendo o tempo todo. É aquela história que nós aprendemos lá em Direito, Responsabilidade Civil. O tempo todo. Você vai comprar um cafezinho, você vai comprar uma pipoca, você está tendo ali uma relação de responsabilidade. Porque você vai pagar e ele vai te dar o que você comprou. Então, ali já existe uma relação. Então, o que eu fizer, o que eu falar, a atitude que eu tomar, eu vou ter como troco, como resposta, na mesma direção, na mesma sintonia. Nós somos livres para escolher antes de semear. Por isso que ele falou, presta atenção nos seus pensamentos. Orai e vigiai, para não cair em tentação. Né? Por isso também que ele fala, acerta-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Porque depois que passar o tempo, cada um desencarna num momento, o outro em outro, e aí depois, quando você vai reencontrar? Você não sabe. Então, vamos procurar agir da melhor maneira possível agora, enquanto estamos a caminho uns com os outros. Porque aquilo que não for muito feliz, a consequência também não vai ser muito feliz. E é isso que a gente tem que ter a consciência, não é? Mas o que importa mesmo é saber que a opção é nossa, não tem nada pré-determinado. Não tem nada já escrito, você fala, não, isso estava escrito. Não, espera um pouquinho. Ele diz assim para nós, Kardec pergunta, há uma fatalidade nos acontecimentos da vida? Isso também na Lei de Liberdade, no Livro dos Espíritos, só que aí já é a questão 851. Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentimento ligado a essa palavra. Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados e, nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? Quer dizer que será que já está tudo escrito? Já está tudo certo? Isso aqui estava escrito. Nosso amor estava escrito nas estrelas? Não. Isso a gente escreve todos os dias. Mas ele diz assim, a fatalidade, respondem os espíritos, só existe no tocante à escolha feita pelo espírito ao se encarnar de sofrer esta ou aquela prova. Então, nós tivemos a livre escolha antes
antes de reencarnar, porque nós pedimos determinado, se tivemos condições, se tínhamos condições, se já estávamos maduros e conscientes o suficiente, nós escolhemos. Se não, nós temos os nossos amigos espirituais que escolhem por nós, quando nós não temos ainda a condição, mas sempre dentro das nossas possibilidades de suportar e superar aquela situação. Ao escolher a prova, ou a encarnação, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra. Tá certo? Então, eu escolhi o tipo de prova. Vamos supor que eu tenha tido condições para isso. Eu escolhi o tipo de prova. Então, de uma certa forma, a hora que eu escolhi, eu tracei um destino para mim, que vai ser a consequência daquelas minhas atitudes. Agora, ele diz assim, falo das provas de natureza física, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Então, não tem desculpa. Eu fiz isso, Você tomou uma atitude, você escolheu, você fez uma escolha. Então, não tem nada escrito, não está nada pré-determinado. Existe, sim, uma consequência da prova escolhida, da situação que você escolheu antes de encarnar. Então, existe mais ou menos um caminho traçado, aquele geralzão. Agora, a maneira como essas coisas vão se suceder, a maneira como nós vamos tomar essas atitudes, que nós vamos construir esse caminho com pedras ou com um cimento ou com um asfalto um pouquinho mais liso para tornar a nossa caminhada um pouco mais fácil. Vai depender sempre de nós. Né? Não é um castigo. Ao contrário, é uma oportunidade que nós temos a opção, né, de escolher, e cada um de nós escreve lá o seu destino, acerta o seu destino, ou segue, ou muda o traço do destino. Isso vai depender de cada um de nós. Somos livres para escolher antes de semear. E aí que está a justiça divina. Mesmo as semeaduras que demoram bastante tempo para germinar, um dia darão seus frutos. O que ele está falando aqui, né? Aqueles atos praticados no anonimato, ninguém está vendo, né? Ninguém está sabendo, só eu que estou vendo, na surdina, que aparentemente ficam impunes. É disso que ele está falando, que um dia eles também vão aparecer, vão dar seus frutos. Um dia, mesmo que seja numa existência futura, eles vão aparecer e vão cobrar o quê? A sua colheita. Porque só eu posso colher aquilo que eu semeei. Eu não posso colher o que outro semeou, eu só vou colher aquilo que eu semeei. Mas também tem um lado bom, né? Senão a gente só fala do lado que é triste. Igualmente, os atos de renúncia, de tolerância, de benevolência, que tantas vezes parecem não dar resultados. Nossa, eu faço tanto por essa pessoa, né? Eu tenho um carinho tão grande. Nossa, você renuncia, você não briga, você orienta quando pode, quando não, você faz as vibrações, você reza, né? Essas atitudes que parecem não dar resultados, também um dia vão florescer. E vão dar bons frutos e um perfume agradável. É só fazer o quê? Deixar nas mãos do jardineiro divino, a quem nós chamamos Deus. Certo? Então, diante dessa orientação, dessa chamada, né, de consciência, para que a gente preste atenção naquilo que nós estamos fazendo, porque nós não somos máquinas. Nós não somos robôs. Nós pensamos antes de agir, temos essa possibilidade. Nós temos a possibilidade também de escolher. Nós temos a oportunidade de agradecer a Deus por mais aquele dia, quando acordamos, ou temos a possibilidade também de maltratar, de resmungar. Nós temos essa possibilidade. E diante dessas orientações, dessas luzes que ele nos passa, nos relembra, nós nos lembramos de Paulo,
como nós temos a liberdade de agir, liberdade de pensar, liberdade de fazer, de escolher, então nós podemos tomar as atitudes que decidirmos. Agora, ele falou que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E é importante que nós, paremos para pensar nisso, para que nós possamos refletir que a responsabilidade é nossa. Quanto mais nos conhecemos, maior a nossa responsabilidade. Se até nas matérias de direito ou das outras faculdades tem essa matéria que chama-se responsabilidade civil, imaginem nós na nossa matéria da consciência, que nós trazemos ao reencarnar, ao consciência, conhecimento de coisas que nós fizemos em outras existências e que temos a oportunidade nesta aqui de acertarmos com aqueles que caminham conosco ou com aqueles que estão como nossos filhos, como os nossos parentes, como os nossos pais. Não é à toa que estamos juntos. Não tem nada escrito, mas se estamos juntos é porque alguma coisa nós temos para resolver em comum. Então, nós temos que ter essa certeza. Nada, não, você não vai ter responsabilidade, não, você pode fazer o que você quiser. Sim, eu posso, só que eu tenho que arcar com as consequências. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ele termina o texto dizendo para nós, a hora seguinte, ela vai ser o reflexo da hora atual. O dia de amanhã, ele vai trazer os resultados do dia de hoje. As existências futuras vão devolver a herança que hoje lhes entrega. O que nós fizermos hoje, com certeza, nessa existência, nós vamos ter o retorno, Ou fizemos no passado, estamos colhendo agora, e as futuras, as existências futuras vão nos devolver a herança que hoje lhes entrega. E é assim, caminhando, um passo por vez, que nós vamos construindo a nossa felicidade ou a nossa desdita, de acordo com a nossa livre escolha, de acordo com o nosso livre arbítrio. Ele fala também em relação à fatalidade, que tudo nós falamos, nossa, isso foi uma fatalidade. Olha que tragédia, que coisa horrorosa. Ele diz aqui assim, ele pergunta, há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente de sua maneira de agir, ou seja, como se aquilo já tivesse pré-determinado. A desgraça está no seu destino? Eles respondem para nós, são talvez provas que devem sofrer e que eles mesmos escolheram. Ainda uma vez levais a conta do destino, o que é quase sempre a consequência da sua própria falta. Já era o meu destino passar por isso. Não, consequência das suas atitudes. Em meio dos males que te afligem, cuida que tua consciência esteja pura e te sentirás meio consolado. Aí ele pergunta uma coisa, o que é fatal realmente? O que é fatal? Certas pessoas escapam a um perigo mortal para cair em outro. Parecem que não podem escapar à morte. Não há nisso fatalidade? Eles respondem, fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte. Chegando a esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Você só vai morrer se tiver que morrer, se chegou o seu momento. Aí ele disse assim, qualquer que seja o período que nos ameace, não morreremos se a nossa hora não chegou? Não, não morrerás. E tens disso milhares de exemplos. Isso é uma verdade. Quantos casos nós ouvimos, nossa, eu perdi a hora, não peguei aquele ônibus. Ou eu perdi a hora, não fui trabalhar. Aí acontece uma tragédia, acontece uma coisa. Nossa, isso acontece. E nós sabemos vários exemplos. Mas quando chegar a tua hora de partir, nada te livrará. Deus sabe com antecedência qual o gênero de morte porque partirás daqui. E frequentemente teu espírito também o sabe.
pois isso lhe foi revelado quando fez a escolha desta ou daquela existência. Mas é assim que nós vamos construindo o nosso dia a dia, tendo a consciência da nossa responsabilidade em todos os nossos atos, mas tendo em contrapartida a opção de escolha. Eu posso escolher o que eu quero para mim. Lógico que as respostas, as consequências, eu vou ter que colher, eu vou ter que responder por elas. Mas nós temos essa liberdade, esse livre arbítrio. E é isso que ele disse para nós hoje, que a escolha é nossa. Que nós temos essa oportunidade de escolher. Cabe a nós fazermos uma boa escolha ou não, mas isso vai depender também da nossa vontade de fazer, da nossa vontade de agir, da nossa vontade de nos melhorarmos. Certo? Não tem? Tem. Envelope não é. Esse negócio do microfone. Bom, agora, né, abrimos o espaço aí, dentro do tema do que foi proposto. Se alguém quiser fazer um comentário, alguma a respeito do assunto, né, só se manifestar aí, né. Lógico, vamos por ver, se todo mundo entendeu tudo, né. Tem o pessoal da internet também, legal. Né? Então, acho que não tem muito o que explicar, né, sobre as escolhas que nós fazemos na vida, né. Nós temos várias escolhas. E nós vamos escolher aquilo que nós escolhemos. Né? As consequências daqueles atos que nós escolhemos. Se escolhemos fazer o bem, com certeza vamos escolher o bem. Se escolhemos fazer o mal, com certeza vamos escolher algumas coisas não tão boas. Né? Se escolhemos levar uma vida de contemplação, sem fazer nada para ajudar ninguém, somente pensando em nós, também tem as nossas consequências. Tudo vai depender do nosso dia a dia. E a resposta vai vir para nós. Sempre, né? Sempre. Sempre. A mesma coisa é... As decisões que nós temos que tomar, temos que pensar bem, então, naquilo que nós vamos tomar para não ter os dissabor lá na frente. Não ter dor de cabeça. Por isso que Jesus falava, acerta-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. Mas é aquelas pessoas que ainda não têm esse conhecimento, aí não tem, às vezes tem, às vezes não, elas não conseguem raciocinar a esse ponto. É isso que entra a nossa essa capacidade situação? de explicação. É loucura, né? Então, é por isso que nós temos que orientar. Como ele fala, para que nós orientemos os nossos filhos, desde pequenos, que eles são responsáveis pelas suas atitudes. Não é? Então, e aquelas pessoas que em guerras, como a gente está tendo agora, e a escolha? Que escolha? Que fazer? Que aquelas pessoas nas guerras. Nas guerras. Tá na Síria, o que está acontecendo lá? Opção, Qual é a né? escolha? Não delas. É, eu sei, mas elas não têm uma escolha. Claro que tem. Como? Elas estão lá, tem que ser uma escolha, acho que de fora, alguma coisa para ajudar. Como a gente vai ajudar? Elas têm a escolha. Elas saindo. Você está entendendo o que eu quero? Colocar o seguinte, as pessoas estão nos conflitos e a única opção que ela tem, ou ela fica e desencarna, ou ela foge e abandona E desencarna tudo, também. E desencarna também. Então, como fica essas pessoas que estão nesse... Elas têm. O que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas, é isso? Nós só podemos vibrar por eles. Nós só. Só se você quiser trazê-los para você, para ficar com você. Porque nesse ponto não tem o que nós possamos fazer. O que falta... Quando eles vierem, quando procurar. Vamos trazer para nós aqui. Então, tudo parte da falta de diálogo. Quando duas pessoas não querem conversar e querem pôr suas vontades através de outros meios, acaba desencadeando nesse fato. Quando o fanatismo, pode ser religioso, pode ser o que for, quando o fanatismo impera, quando a loucura impera no lugar da razão, nós acabamos tendo esses conflitos. Eu tento impor a minha vontade, impor a minha vontade através da força, subjugar o outro porque eu acho que eu estou certo. Por outro lado, o outro se defende dizendo que também está certo. Infelizmente, esse conflito
eu creio que vai continuar existindo, né? Porque nós estamos num mundo em que temos muitas provas e expiações para serem vencidas, em que a inteligência, a falta de amadurecimento do homem, o orgulho, a vaidade do homem, a ganância do homem, né? Está muito acima de tudo. Então, eles não pensam, né, no caso... Isso em relação aos governantes. A tudo, no geral. Sim, agora, quem está... Nós estamos aqui, morando no Brasil. Nós não estamos aqui? Não existe um conflito? Não existe uma crise? E aí você tem a opção, assim, de sair do país ou de continuar aqui. Ah, mas eu não tenho dinheiro para sair. Não tenho como ir para fora. Então, nós temos um trabalho a realizar aqui. É uma prova escolhida, porque nós escolhemos reencarnar aqui. Eles, provavelmente... Eu não posso falar... A gente não pode falar de uma maneira tão fria. Certo? Mas isso é o que nós entendemos daquilo que... Não é que eu não esteja sentindo. É que nós não temos o que fazer por eles. Nós, fisicamente, materialmente falando, não temos. A não ser acolher, o país acolher aqueles que os refugiados. Entende? Sim, então, exatamente. Passa, todo mundo passa por essas crises. Exatamente. Agora, como eles vão resolver essa situação, vai depender muito das nossas orações. Ou vai conversar. Agora, e se ele não quiser? E se ele não quiser te ouvir? Nós vamos vibrar por ele. Para que ele possa escolher da melhor maneira possível. Entendeu? Levar isso e passar para outra pessoa, que você vai passando, você vai acolher a célula, a família não é a primeira sociedade, a primeira grupo? E ali você não vai orientar os seus filhos? Eles vão orientar outras pessoas, vão conviver com outras pessoas e isso vai aumentando. Então, a gente tem que começar pelo menor e no dia a dia, como ele falou do trabalho, na hora que você acorda, você tem opção de tratar bem ou de tratar mal. Você vai para a condução, pegar uma condução, você tem a opção de tratar bem ou tratar... Ah, mas ele me tratou mal. O problema dele. Para revidar, exatamente. Então, tem que começar conosco. Então, a gente tem que começar que nem aquela pedra que você joga no lago. Ela vai formando círculos maiores. Isso vai influenciando. A gente não vai mudar ninguém. A gente consegue mudar, sim. Mas, através dos seus exemplos, das suas atitudes, a gente consegue influenciar as pessoas que convivem conosco dia a dia. Isso, no primeiro, aí vai indo um círculo maior, vai chegar no exterior. Essa política aqui falando em política, por exemplo, jogar um lixo no chão no nosso país aqui. Você joga um lixo no chão, uma coisa que é discriminada, é errado, tá certo? Você pode definir um corpo, uma lixarada. Mas existe até casos que a pessoa briga até a morte por aquilo para querer determinar que ela quer a hora. Mas, de fato, não será que a hora tem que estar na mente daquela pessoa? Está certo isso, né? Não tem causas maiores para se procurar. Mas também, presta atenção. Você falou uma coisa. Você é punido, a pessoa marginaliza. Olha lá, aquele porco, não sei o quê. Só que quem responde? Sabe que nós mesmos respondemos pelo nosso desleixo? Porque nós temos enchentes. O lixo que você jogou no chão, por falta de noção. É ação e reação. Você jogou o lixo, você não precisa nem ser marginalizado. Porque muitas vezes as pessoas não veem. Quando a gente vê uma pessoa jogando do carro uma latinha, uma garrafinha de água. Peraí. Mas quem que vai responder por isso? Ele mesmo. Nós e ele. Por falta de consciência, né? Aí é preciso... Olha, fica complicado. Corrupção. Tudo bem. Você chegou... Tá. Esse é que não está dentro do tema, mas a gente pode conversar isso posteriormente. Veja bem. Para chegar no governo, é um cidadão, tá? Que se candidatou a ser governador. Ser eleito prefeito, governador, presidente da República. É um cidadão.
comum. Se o cidadão, que sou eu, é você, é ele, não tem educação, não tem noção, não tem consciência de que é responsável pelos seus atos, ele vai chegar na sua gestão, no poder, não sei o quê, ele vai continuar sendo o que ele é. Se ele não tem educação, se ele não pensa nos outros, ele vai continuar governando dessa maneira. Cabe a nós mudarmos nós. Porque é o ser humano, mas a gente está falando já de outra escolha, né? Não tem que pedir desculpa. Só que agora, o tempo, hoje, a gente... Não, e o tempo responde para todo mundo, sabia? Que o tempo responde para todo mundo. Cada um tem a liberdade para plantar, mas tem a obrigação de colher. Mesmo que entre essa colheita, nós temos a liberdade de plantar, tomar uma atitude, ser corrupto, nós temos essa liberdade. Só que você vai responder por isso. Todos nós vamos responder por isso. Numa outra. Não adianta esperar também que tudo aconteça agora, né? Então, Maria Rita, com relação ao tema que é escolhas, né? Ou liberdade de escolher, devemos lembrar também o seguinte, que estamos num planeta de provas e expiações. A maioria dos habitantes da Terra são ainda imperfeitos, né? São homens, exatamente, criaturas ou espíritos imperfeitos. Devido a essa imperfeição que temos, as nossas escolhas poderão ser escolhas boas, exatamente, ou ruins, né? Escolhas certas ou erradas. Como a maioria ainda é imperfeito, com certeza, quando nós tomarmos atitudes, as nossas atitudes sempre estarão mescladas no nosso egoísmo, no nosso orgulho, na nossa vaidade, o pensamento ou a ação toda voltada para nós mesmos. Aí colheremos realmente felicidade ou insatisfação, né? Exato. Ingratidão, forma, né? Aquilo que a gente fala que muitas vezes aquele foi ingrato. Desta forma, o homem imprudente, o homem que não pensa no dia de amanhã, ele vai colher sofrimento, materialmente falando, ele vai colher sofrimentos pelas privações materiais, pelas dificuldades materiais. Da mesma forma, o homem que só pensa nas questões unicamente da matéria, não pensa na espiritualidade, as suas escolhas totalmente materiais vão trazer para ele sofrimento moral, né? Então, o sofrimento, de uma forma geral, tudo que você falou, né, é consequência realmente das escolhas. Se sofremos, porque as nossas escolhas ainda não são boas, devido ainda à nossa imperfeição. Isso está lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 158, né? A gente encontra essas coisas. Mas, todo instante realmente são instantes de escolhas, com certeza. Essas escolhas têm por base o amor, né, o respeito, a tolerância, a paciência, a benevolência, a indulgência e o perdão. O retorno é nesse nível, né, superior, né? Exatamente. De bondade, de tolerância, de indulgência, de amor, de respeito também. Agora, se a nossa escolha está envolta no nosso egoísmo, com certeza vamos estar diante de pessoas que têm o mesmo temperamento que nós, exatamente, o mesmo comportamento que nós. Ou seja, vamos colher insatisfação, tristeza, alegria, né? E muitas vezes depressão depois, né? E outras doenças mais aí da alma, né? Mas é interessante, com o tema, a escolha é sua, que você comentou, que está lá no início do Livro dos Espíritos, que Deus criou o espírito simples e ignorante, mas com o livre-arbítrio, que vai se desenvolvendo conforme nós vamos desenvolvendo a nossa consciência, a nossa inteligência, certo? Então, está sempre conosco. E está também conosco as consequências das nossas atitudes. O resultado daquilo que nós escolhemos. E eu acho que aí está a justiça. E nós vamos aprendendo, né, Rudai? Com esses acertos, com esses erros, com essas escolhas, nós vamos aprendendo. E foi por isso que Paulo falou. Tudo nos é lícito, mas nós temos que chegar a essa conclusão, de que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E aí nós vamos mudando. Vamos tomando outras atitudes, umas atitudes mais pensadas, com mais consciência, com bom senso. Nós vamos, a partir deste momento, vamos escolher não jogar mais o lixo na rua.
independente se os outros estejam vendo ou não. Independente se o governo vai me punir por isso, eu vou fazer da melhor maneira possível para que eu não sofra essa punição. Porque aí eu vou pensar, caramba, quem paga por isso sou eu. A sujeira que está na rua, a sujeira nas bocas de lobo, aí fica enchente, fica aquela sujeira, poxa, quem gosta, né, de viver em sujeira? Mas, enfim, é isso aí. Obrigado, Maria Rita. Obrigada. Uma boa tarde a todos. Sejam felizes, fiquem felizes, uma boa semana. Bom, muito obrigado. Obrigado a todos que participaram. Né? Obrigado aos companheiros da internet aí que estão nos acompanhando. O tema realmente é bem amplo, né? Mas teria que fazer um simpósio aí para poder esgotar isso aí. Não esgotaríamos, né? Não temos esse conhecimento para isso. Mas o importante é sempre acreditar que tudo vai melhorar. Deus está sempre nos auxiliando. Mesmo nas dificuldades, em todas as dificuldades que se apresentam, ele sempre aparece alguém para estender a mão para a gente, para ajudar. É isso que é importante. Saber que não estamos sozinhos, que nós temos que acreditar que vai melhorar as coisas. Hoje estamos em dificuldades, como todos estão em dificuldades, um grau de dificuldade maior em relação aos outros, mas todos seremos ajudados. Se estamos nessa condição, é porque temos condição de vencer as dificuldades e modificar a nossa postura. É isso que nos dá a esperança de um dia melhor. E assim, convidando a todos, né, para fecharmos nossos olhos no plano físico, unir os nossos pensamentos, vamos abrir os nossos corações, vamos doar os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores energias, para que elas possam ser utilizadas pelos companheiros de espiritualidade, levando-os a todos os que estão necessitados. Por todos aqueles que clamam por justiça, para que recebam conforme o seu merecimento e necessidade. Por todos aqueles irmãos que se dizem injustiçados, por todos aqueles sofredores da alma e do corpo, por aqueles que pouco têm, mas que mesmo assim conseguem manter a sua dignidade, por aqueles que têm o poder de decisão, para que decidam pensando sempre no coletivo maior. Por todas as casas espíritas, todas as igrejas, todos os templos, todas as sinagogas, enfim, todos os locais em que pessoas se reúnam para o estudo, para o aprendizado, para as práticas da caridade e do amor, para levar a palavra de Deus a todos que estão necessitados, para que se transformem em sinaleiros da noite escura para aqueles que estão pelo caminho. Por todas as crianças, pelos idosos, pelos esquecidos e abandonados pelas ruas, pelos infortunados, para que todos sejam acalentados, Senhor. E renove-se nos seus corações a esperança de um dia melhor. E por nós mesmos. E por esse planeta Terra que está passando por grandes transformações, pelos governantes e governados, para que todos possamos buscar a melhor forma de resolver os nossos problemas. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E agradecidos a Deus nosso Pai, Jesus, nossos mais queridos companheiros de espiritualidade, né, por essa oportunidade que nos foi apresentada, humildemente pedimos permissão para encerrarmos a primeira parte dos nossos trabalhos. Aqueles companheiros da internet, muito obrigado pela presença. Até sábado, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Fiquem em paz. E a todos aqueles que nos acompanham, né, um grande abraço no coração. Fiquem em paz, uma boa semana e até a semana que vem, se Deus quiser. Que assim seja. Então, depois nós vamos agora iniciar os passes, né? Então, aqueles que vão receber o passe, o magnético, né? Tem um cartãozinho. Então, e em seguida os passes espirituais. Tá bom? Então, uma boa tarde a todos. Vamos em paz, que Deus nos abençoe.